Muito bem, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Neste trimestre, nós estamos estudando o Cremos da Assembleia de Deus, algumas das principais doutrinas bíblicas, que são doutrinas que são defendidas pela Assembleia de Deus, mas que são doutrinas que são amparadas e fundamentadas no texto bíblico. A razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Já estudamos aí algumas das principais doutrinas e na lição de hoje, que será estudada no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, o tema da lição de número 5 é a identidade do Espírito Santo. Então, nós vamos estudar a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo. E o texto áureo se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Assim diz o texto bíblico: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. E a verdade prática diz o seguinte, que é um dos tópicos do nosso Cremos. Cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. Muito bem, nós estamos dando início ao nosso programa. Quero convidar você a permanecer conosco. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui para dar início ao nosso debate. Voltaremos em seguida. Querido telespectador, telespectadora do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui nesta ocasião para estudar a lição de número 5 deste trimestre da Escola Bíblica Dominical, a identidade do Espírito Santo. Temos estudado em lições anteriores que o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, ele é um Deus composto de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas, elas são divinas. Essas 3 pessoas são eternas, onipotentes, onipresentes, oniscientes, e essas 3 pessoas constituem-se no único Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, que é o Deus que cremos e é o Deus que pregamos. Já estudamos na lição passada a respeito de Jesus Cristo, a sua natureza, o qual era plenamente Deus e plenamente homem, e hoje vamos estudar a respeito do Espírito Santo. Vamos estudar sobre a pneumatologia, que é a parte da teologia que estuda a doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Alguns dizem que o Espírito Santo é fogo, outros dizem que o Espírito Santo é poder, outros dizem que o Espírito Santo é uma energia, é uma força ativa de Deus. Mas, na verdade, todas essas concepções são equivocadas e vemos pela Bíblia Sagrada que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa divina, é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Não gosto muito dessa nomenclatura de terceira pessoa para se referir ao Espírito Santo, e de segunda pessoa para se referir a Jesus, e primeira para se referir ao Pai, porque na Trindade não há uma hierarquia, na Trindade não há uma cronologia de existência entre as 3 pessoas. Acontece apenas que no início da revelação de Deus para a humanidade, o Pai foi quem mais se revelou para a humanidade, principalmente ali para o povo de Israel, por meio do Antigo Testamento. Depois, Deus se revelou através do Filho, quem mais estava em contato com a humanidade, inclusive Jesus se fez carne e habitou entre nós, e em seguida, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente executivo da Trindade que atualmente está aqui na terra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, habita conosco, habita dentro de nós, e assim é uma boa oportunidade para estudarmos a respeito da pneumatologia. O tópico 1 da nossa lição
1.1, a revelação divina. Conforme a gente já adiantou alguma coisa, essa revelação a respeito da identidade da pessoa do Espírito Santo, ela foi progressiva na Bíblia. A Bíblia, desde o início até o final, a gente já vê no segundo versículo da Bíblia, Gênesis 1 e 2, falando que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a gente já vê lá no final da Bíblia, no final do livro de Apocalipse, nos últimos versículos, também aparece a pessoa do Espírito Santo. E ao longo de toda a Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vemos aqui referências à pessoa do Espírito Santo e a atuação e a obra do Espírito Santo, usando pessoas, fazendo maravilhas. Então a gente, embora perceba, a presença do Espírito Santo em todas essas passagens bíblicas, a gente observa que a revelação da sua identidade, da sua natureza, ela ocorreu progressivamente do Antigo Testamento para o Novo Testamento, partiu de menos revelação para mais revelação. Então, pastor José Roberto, somente depois de Cristo foi que a gente começou a compreender melhor a respeito da doutrina do Espírito Santo, mas nos primeiros anos da história da igreja, a gente vê que no início tiveram algumas dificuldades, alguns líderes da igreja tiveram alguma dificuldade de entender a natureza do Espírito Santo, principalmente na época dos pais da igreja. É bem verdade, pastor Fábio. Inclusive, o ponto 1.2 da nossa lição fala sobre o esquecimento. E quando nós fazemos uma análise nos textos dos pais da igreja, eu já expliquei aqui em aula anterior que os pais da igreja diz respeito aos primeiros líderes da igreja cristã, da cristandade, séculos 2 e 3 da era cristã, e eles trataram de vários temas, e a questão crucial no cristianismo do segundo e terceiro século era a questão da divindade de Cristo, da deidade de Cristo. Os concílios trataram a respeito deste assunto, mas a doutrina do Espírito Santo e a deidade do Espírito Santo ficou esquecida, ela não foi tratada, ela não foi abordada, até que fez-se necessário que a igreja se voltasse para esse assunto. E nesses últimos séculos, com o advento do movimento pentecostal, nós temos testemunhado um avanço teológico significativo no estudo da doutrina do Espírito Santo. Mas não é o fato de esse esquecimento ter ocorrido que o Espírito Santo não esteja na Bíblia e que ele não tenha atuado. Muito pelo contrário. Na verdade, o enfoque teológico diz respeito ao interesse dos estudiosos e, ao passar do tempo, a igreja passou a se voltar para este assunto. E de Gênesis até o Apocalipse, nós vemos a atuação do Espírito Santo, como o pastor Fábio já destacou, de forma progressiva. Evidentemente, o Espírito Santo, a atuação dele, ela não é manifesta de forma tão contundente no Antigo Testamento como nós percebemos no Novo Testamento. Mas já lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas e já ali no momento da criação. No livro do Apocalipse, lá no capítulo 22, o livro do Apocalipse termina falando do Espírito Santo, de modo que nós podemos asseverar com firmeza que a Bíblia é um livro do Espírito Santo. E aí, pastor Fábio, nós já tratamos aqui sobre a revelação divina, falamos sobre o esquecimento, que felizmente a igreja nesses últimos séculos tem dado uma contrapartida e tem se voltado mais para o estudo do Espírito Santo. E o ponto 1.3 da lição fala sobre, ainda desdobrando esse assunto, sobre o Espírito Santo e os primeiros cristãos. É verdade, os cristãos da era apostólica, conforme a gente percebe no livro de Atos dos Apóstolos e nas epístolas, eles tinham um conhecimento melhor a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo. Porém, na época de transição
da era apostólica para a era patrística, para a época dos pais da igreja, do século I para o século II da era cristã, surgiram outras demandas importantes na igreja, porque naquela época a divindade de Cristo foi muito questionada, os gnósticos duvidavam que Jesus tinha vindo em carne, etc. Então, a igreja esteve ocupada em outras demandas, em outras prioridades, na defesa da fé, em outras áreas, principalmente com relação à questão da natureza de Cristo, e somente depois, a partir de Atanásio e dos pais capadócios, foi que realmente eles começaram a formular direitinho a doutrina da Trindade, porque à medida que eles estudaram o texto das Escrituras, começaram a perceber que o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, era um Deus composto de 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que essas 3 pessoas, elas são iguais em natureza e em essência. Então, houve essa descoberta, essa formulação teológica melhor, mais adequada a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo. Mas queremos destacar aqui que desde esse período do credo, de Nicéia, de Constantinopla, desde essa época, quando eles fizeram as primeiras formulações da doutrina da Trindade e da pneumatologia, ao longo da caminhada da igreja, no grande período da Idade Média, não se deu tanta ênfase à pessoa e obra do Espírito Santo. Depois veio a Reforma Protestante, as prioridades eram outras, era a justificação pela fé, era a cristologia. Mas com o avivamento pentecostal que aconteceu no início do século XX, final do século XIX, entrando no século XX, foi que houve um maior interesse, um despertamento da igreja para escrever, para ler, para estudar, propagar, ensinar e pregar a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo. Então, no século XX, foi o período onde mais se escreveu a respeito da pneumatologia, da doutrina do Espírito Santo. E graças a Deus que temos, pastor José Roberto, hoje, no século XXI, já um bom número de obras teológicas a respeito da pneumatologia, e temos o privilégio de estar estudando sobre a pessoa e obra do Espírito Santo e a alegria de pertencer a uma igreja como a Assembleia de Deus, que é um movimento do Espírito Santo. É isso mesmo, e pensar que o Espírito Santo tem uma atuação fundamental na revelação de Jesus Cristo. Então, o Pai foi revelado pelo Filho e o Filho nos é revelado pelo Espírito Santo através das Sagradas Escrituras. Muito bem, nós temos aí um leque de assuntos para tratar na aula de hoje. Já destacamos aí a revelação divina, destacando que o Espírito Santo é Deus. Já tratamos que, historicamente, o estudo do Espírito Santo ele foi esquecido em algum momento, mas felizmente tem havido um despertamento na igreja para estudá-lo. E, por fim, o Espírito Santo tem sido objeto de... A doutrina do Espírito Santo, melhor dizendo, tem sido objeto de estudo nesses últimos tempos, porque, evidentemente, Deus não pode ser aprendido, estudado, e nós não podemos dizer, de algum modo, que estamos compreendendo Deus na sua plenitude. É Ele quem se revela para nós. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Queremos convidá-lo a permanecer conosco. Nós voltaremos em seguida para dar continuidade ao nosso debate. Muito bem, estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje sobre a identidade do Espírito Santo. E nós já tratamos aqui no primeiro bloco sobre o Espírito Santo, temos defendido que ele é Deus e que ele se revela através das páginas das Escrituras Sagradas. E o segundo ponto da nossa lição fala sobre especificamente a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia, né? Isso porque há muitos movimentos aí que ao longo da história tiveram dificuldade de assumir que o Espírito Santo é Deus. Inclusive há quem defenda ainda hoje que o Espírito Santo não passa de uma força ativa, né? de uma energia,
Isso não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia Sagrada nos revela a respeito deste assunto. A palavra espírito no hebraico, ruá, evidentemente ela tem uma gama de significados, pode significar sopro, pode significar vento, pode significar energia, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo seja uma energia e uma força. E isso nós afirmamos com categoria, porque existem textos suficientes nas Sagradas Escrituras que assumem, que defendem que o Espírito Santo é Deus. Então, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz que, ora, o Senhor é o Espírito. Então, Paulo aí já assumindo que, defendendo que o Espírito Santo é Deus. Os nomes de Deus e Espírito Santo são utilizados de forma semelhantes, alternadamente ao longo da Bíblia. E o texto mais citado, que confirma a divindade do Espírito Santo, é o texto lá de Atos, capítulo 5, quando Ananias e Safira, aquele casal, quis ludibriar Pedro, enganando, venderam parte da herdade e quiseram oferecer aquela parte dizendo que era o todo para fazer uma média, uma apresentação diante da igreja. No entanto, o que nós vemos aqui é que Pedro, ao repreendê-los, diz que eles não mentiram a homens, eles mentiram a Deus. E no versículo 3, nos versículos 4, 5, então Pedro usa de forma alternada a palavra Espírito e Deus como sendo a mesma pessoa ou como tendo a qualidade, o atributo de divindade. Daí nós afirmamos que o Espírito Santo, de fato, ele é Deus. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz, sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, de tal modo que você percebe que o Espírito de Deus e Deus são citados no Novo Testamento, nas Escrituras, como aludindo, fazendo alusão à sua divindade. Então, pastor Fábio, nós vemos aqui nesse ponto 2.1, que a divindade do Espírito Santo é declarada, e nesse ponto 2.2, que essa divindade ela é revelada nitidamente no texto bíblico. Isso mesmo, pastor José Roberto, a Bíblia em muitas passagens, em muitos textos das Escrituras, revela que o Espírito Santo é Deus. Nesse tópico 2.1, o pastor José Roberto já falou aqui que vários textos bíblicos falam, declaram que o Espírito Santo é Deus, e a gente vê também essa revelação da deidade do Espírito Santo em várias construções tripartidas do Novo Testamento, ou vamos dizer assim, várias declarações nas quais as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas ocorrem e aparecem no mesmo nível de igualdade, de atuação e de natureza. Então, o relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho revela a sua divindade e a sua consubstancialidade com eles. Por exemplo, lá na Grande Comissão, Mateus 28, 19, Jesus mandou que a igreja batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo em águas que nós efetuamos, a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que é em nome dessas três pessoas, e na fórmula batismal o Espírito Santo ocorre no mesmo nível de igualdade do Filho e de Jesus. Vemos também a ocorrência do Espírito Santo junto com o Filho e com o Pai, também na distribuição dos dons espirituais. 1 aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 4 a 6, diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ora, e também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, aqui no versículo 4, fala do Espírito Santo, no versículo 5, fala de Cristo, no versículo 6, fala do Pai. E assim nós vemos em outras passagens bíblicas, como em Efésios capítulo 4, quando Paulo fala da unidade da fé, versículos 4 a 6, ele diz que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação.
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, no versículo 4, ele revela que fala sobre o Espírito, no versículo 5, sobre Cristo, que é o Senhor, e no versículo 6, a respeito de Deus Pai. Então, o Espírito Santo, ele aparece, é revelado na Bíblia, juntamente com o Pai e juntamente com o Filho, Jesus Cristo. Uma coisa importante que queremos aqui chamar a atenção é para João, capítulo 14, versículo 16, porque Jesus, ele está falando aqui em um tom mais ou menos de despedida para os seus discípulos, dizendo que ia voltar para o céu. Eles não teriam mais a comunhão, a presença física de Jesus aqui na terra, mas Jesus disse que ia voltar para o céu, mas que rogaria ao Pai, para que o Pai enviasse outro Consolador, para que estivesse convosco para sempre. Então, João 14 e 16, Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E esta expressão outro Consolador, essa palavra outro, significa outro da mesma espécie, outro da mesma natureza, né? Outro da mesma essência, outro na mesma altura, com a mesma autoridade, porque o verdadeiro substituto de Cristo na terra é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o vigário de Cristo na terra. É Ele quem veio substituindo a Cristo e Ele está conosco. E também Jesus chamou Ele de Consolador. Então, pastor Zé Roberto, o Consolador, o Paracleto, o Paráclito, né, que Jesus também é o nosso advogado, é o nosso ajudador e nosso auxiliador, esse título que é atribuído a Cristo, também Jesus atribuiu ao Espírito Santo. Bem verdade, pastor Fábio. Este mesmo Espírito Santo, ele realizou obras e obras divinas que só podem ser realizadas pela deidade. E aí nós temos uma gama de versículos, vários versículos ao longo da Bíblia, por exemplo, mostrando que o Espírito Santo é o Criador do universo, que está lá no livro de Jó, capítulo 26, versículo 13, mostrando que o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, Mateus capítulo 1, versículo 20, ele ressuscitou Jesus de entre os mortos, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, e ressuscitará os fiéis, Romanos capítulo 8, versículo 11, o Espírito Santo é Senhor da igreja, Atos 20 e 28. É Ele quem realiza o novo nascimento. João 3, de 5 a 6, regenera o pecador, Tito 3 e 5, e, como o pastor Fábio disse, distribui os dons espirituais à igreja. Portanto, nós assumimos com o credo niceno de Constantinopla que, como ele declara, que no Espírito Santo o Senhor e vivificador, o que precede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Muito bem, nós estamos encerrando mais um bloco do nosso programa. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos no próximo bloco. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o estudo do terceiro bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a respeito da pessoa do Espírito Santo, a identidade do Espírito Santo. Já temos aprendido aqui que ele é uma das pessoas da Trindade, que a Bíblia chama ele de Deus, que ele realiza obras maravilhosas e que ele aparece juntamente com o Pai e com o Filho. E no tópico 3 da nossa lição, vamos aqui estudar a respeito de alguns atributos da divindade. Queremos, para início, falar que tem alguns atributos de Deus que são incomunicáveis e outros atributos que são comunicáveis. O que é que significa isso? Aqui no caso aqui, comunicável no sentido de repartir, comunicar no sentido de repartir, de compartilhar, tá certo? Então, quando diz atributos incomunicáveis de Deus, significa que são características ou atributos ou qualidades de Deus que são exclusivas dele,
que Ele não compartilha conosco, que só Ele tem esses atributos. E os atributos comunicáveis são qualidades ou atributos de Deus que Ele compartilha conosco, com os seres humanos, que todos nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, como atributos incomunicáveis de Deus, podemos citar aqui a onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade, a soberania, a imutabilidade, a santidade absoluta. Então, são atributos incomunicáveis de Deus, porque o nosso Deus, só Ele é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é eterno, nunca teve início nem fim. Então, só Ele é soberano, só Deus é santo no sentido absoluto. Então, o Espírito Santo também é relatado na Bíblia. Vários versículos da Bíblia mostram que o Espírito Santo, ele também tem essas características. Assim como a Bíblia diz que o Pai e o Filho, eles são onipotentes, também diz que o Espírito Santo é onipotente, conforme Romanos 15, 19, e que ele é a fonte de poder e milagres. Inclusive, Jesus, quando estava aqui na terra, ele fez milagres pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus expulsou demônios, disseram lá que Jesus estava expulsando demônios pelo príncipe, por Beelzebu. E Jesus falou, não, Senhor, eu estou expulsando demônios pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a fonte de poder de milagres para a igreja. O Espírito Santo, ele também é onipresente. O salmista, no Salmo 139, diz, para onde me irei do teu Espírito? Então, em qualquer lugar que eu for, aqui na terra, o teu Espírito está lá presente. O Espírito Santo é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ele revela todas as coisas, conforme 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Ele conhece o pensamento do coração humano e assim por diante. Então, essas características ou atributos exclusivos de Deus, como a onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade, a soberania, a imutabilidade, essas características estão presentes somente nas três pessoas da Trindade. Não somente no Pai e no Filho, mas também, pastor José Roberto, meu querido telespectador, também na pessoa do Espírito Santo. É isso mesmo. E já que o pastor falou sobre atributos incomunicáveis, tem um atributo que é inerente, bem específico ao Espírito Santo, dentre esses, que é a santidade. Só o Espírito é absolutamente santo e por isso que ele é chamado de Espírito Santo. E ao longo da Bíblia, essa revelação da santidade do Espírito Santo, ela é comunicada aos seres humanos. Isso porque este mesmo Espírito que é santo também é um Espírito santificador. Nós vemos aqui em Isaías capítulo 6, versículo 3, que esse Espírito Santo é um Espírito que vivifica o homem que nasceu do próprio Espírito Santo. Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 5, onde nós lemos a respeito do fruto do Espírito, da vida direcionada pelo Espírito Santo, nós observamos que é o Espírito Santo que produz santidade. Então, a santidade não é uma obra meramente humana, não é resultado de um simples esforço humano, mas é uma atuação do Espírito que está na pessoa, de tal modo que aquele que anda no Espírito, o Espírito Santo produz nele o seu fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22, expõe isso de forma muito didática, muito plena. Então, esse Espírito que é santo é também o Espírito, pastor Fábio, que produz a santificação. Então, isso aí é o ponto 3.2 da nossa lição. E o ponto seguinte ainda faz uma relação aí sobre o Espírito Santo e a Trindade. É verdade, já falamos aqui, por exemplo, que na bênção apostólica o Espírito Santo aparece na mesma condição de igualdade, de autoridade do Pai e do Filho, porque Jesus disse que nós deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica, por exemplo,
lá em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, fala do amor de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo e da comunhão do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, como diz aqui o nosso comentarista, aqui próximo do final do tópico 3.3, há uma absoluta igualdade dentro da Trindade e nenhuma das três pessoas está sujeita à outra, como se houvesse uma hierarquia na substância divina. Então é muito importante a gente entender isso. Houve uma diferença cronológica em termos de revelação para a humanidade. Primeiramente, lá no Antigo Testamento, o agente executivo da Trindade era o Pai. Depois, no início do Novo Testamento, o agente executivo da Trindade, vamos dizer assim, era o Filho. O Filho revelou o Pai com mais detalhe ainda, e quem estava se relacionando mais diretamente com os seres humanos aqui na Terra era o Filho. E depois veio o Espírito Santo. Jesus enviou, depois que ele foi para o céu, enviou o Espírito Santo, e atualmente é o Espírito Santo quem está agindo mais diretamente aqui. É verdade que tanto o Pai quanto o Filho também agem. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali também eu estou presente. A Bíblia diz que nós somos templos, casa e morada do Espírito Santo, mas também diz que Jesus falou, aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, na verdade, as três pessoas da Trindade, elas agem em equipe, elas trabalham em equipe, mas o Espírito Santo é quem mais aparece nessa atual dispensação da graça. Então, meus queridos irmãos, é maravilhoso sabermos que o Espírito Santo não é somente uma força, uma energia, um poder. Não vamos confundir a pessoa do Espírito Santo com os símbolos do Espírito Santo ou com as obras do Espírito Santo. Viu, pastor Zé Roberto? É muito comum a gente, nas nossas salas de aula ou em conversas, alguns irmãos, quando a gente pergunta quem é o Espírito Santo, então alguns dizem, ele é fogo, ele é poder, ele é força, ele é o óleo, ele é a unção. Na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa divina, criadora dos céus e da terra, juntamente com o Pai e o Filho. Mas o nosso terceiro bloco do programa de hoje já chegou ao fim. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente retorna para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Muito bem, de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando a respeito da identidade do Espírito Santo. E o quarto tópico da nossa lição é justamente sobre a personalidade do Espírito Santo. É importante nós destacarmos aqui que o Espírito Santo é pessoa. Então, isso aí, indo de encontro aí a um pensamento teológico que desde os primeiros séculos quis defender que o Espírito Santo não passava de uma força, de uma energia, mas nós vemos características, qualidades na Bíblia que mostram que o Espírito Santo é pessoa. Então, por exemplo, tem texto bíblico que mostra que o Espírito Santo tem intelecto, pois ele penetra, ou seja, prescruta, como diz Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 e 11. O Espírito Santo tem inteligência, Paulo diz isso lá em Romanos 8, 27. Ele tem emoção, sensibilidade, conforme nós vemos lá em Romanos 15, 30, Efésios 4 e 30, textos bíblicos que diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então, quem se entristece? Quem pensa? Quem raciocina? Quem fala? Quem ordena? Uma pessoa. Portanto, nós chegamos à conclusão que o Espírito Santo ele tem vontades, inclusive é o Espírito Santo quem dirige os ditames da igreja. Nós lemos o livro de Atos e não por acaso nós dizemos que o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, são atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem fala, quem dirige, quem orienta, quem ordena e quem conduz a atuação missionária da igreja. Então, essas faculdades, como diz aqui o comentarista, intelecto, emoção e vontade, são características pessoais e fazem-nos acreditar que o Espírito Santo, portanto, é uma pessoa. Aí, pastor Fábio, infelizmente, essa doutrina
é mal compreendida por alguns grupos, né? Alguns grupos que têm a pretensão de serem cristãos, mas o Espírito Santo é Deus. Verdade, inclusive eu já recebi alguns anos atrás uma visita na minha casa de um dos representantes dessa dita igreja que existe aí, e que ele estava pregando que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, é uma energia. Então, na verdade, isso aí é a velha heresia lá de Ário, do arianismo, né? Mas a Bíblia mostra que o Espírito Santo ele é dotado das características que revelam uma personalidade, uma pessoa. Quando a gente diz que o Espírito Santo é uma pessoa, não significa que ele é um ser humano, não. O ser humano é um ser pessoal, mas Deus também é um ser pessoal, os anjos são seres pessoais. Então, quando a gente diz que o Espírito Santo é uma pessoa, é porque ele tem intelecto, emoção e vontade. E a Bíblia revela em vários versículos que o Espírito Santo ele tem intelecto, emoção e vontade. E no relacionamento do Espírito Santo conosco, no relacionamento do Espírito Santo com os cristãos e com os homens, também não cristãos, ele revela características de personalidade. Por exemplo, no relacionamento dele com pessoas descrentes, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o pecador. É o Espírito Santo quem ministra a graça preveniente, que habilita e que capacita o pecador a tomar uma decisão livre de aceitar a Cristo como Salvador ou de rejeitar a Cristo como Salvador. Então o Espírito Santo ele se relaciona com outras pessoas de forma pessoal, convencendo. Então só convence quem é pessoal, um ser pessoal. O Espírito Santo ele ordena. A gente vê, por exemplo, que tinha lá na igreja de Antioquia, conforme capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, os obreiros estavam lá orando, se consagrando, trabalhando para o Senhor, vários profetas e mestres, e o Espírito Santo disse na igreja, o Espírito Santo falou na igreja: separai-me ou apartai-me, a Paulo, a Saulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo, ele chamou, vocacionou obreiros para a obra missionária e diz o texto bíblico de Atos 13 que o Espírito Santo foi quem enviou eles para a obra missionária. Aqui em Atos, capítulo 10, versículo 19, fala da ordem que Deus deu, que o Espírito Santo deu a Pedro, para que ele fosse lá em Jope, falar de Jesus. Então diz aqui: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. O Espírito Santo falou com Pedro. A gente vê o Espírito Santo falando a Felipe, lá quando ele estava evangelizando em Samaria. Ananias, ele mentiu ao Espírito Santo. Ele mentiu ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse uma energia, uma força, como é que vai alguém mentir a uma força? Alguém somente diante de alguma pessoa. Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. Então, essa resistência ao Espírito Santo ocorre quando o Espírito Santo tenta convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e ela simplesmente rejeita essa ação dessa graça salvadora. Apóstolo Paulo nos recomenda a não entristecer o Espírito Santo. Ele diz em Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, tem sensibilidade e se relaciona conosco. Inclusive, a Bíblia diz que ele tem zelo por nós, ele quer exclusividade. Então, ele pode se entristecer. Então, são reações de personalidade, são reações de uma pessoa. E pode até o homem blasfemar contra o Espírito Santo. Então, pastor José Roberto, nós vemos que na Bíblia, não somente esses versículos que estão aqui na lição, mas tem outros também que falam e mostram que o Espírito Santo é uma pessoa, e não é uma pessoa qualquer, é uma das pessoas divinas, e ele está aqui na terra, está conosco, se relacionando conosco. É isso mesmo. E aí nós queremos concluir
já partindo para o final da nossa lição, do nosso debate, dizendo aqui com o comentarista e reforçando tudo aquilo que nós dissemos aqui ao longo desta aula, que o Espírito Santo é Deus. Então, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade não são três deuses, como de repente alguém possa pensar, mas é um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós dissemos aqui que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, voltamos a afirmar que essa colocação, essa posição como terceira pessoa não tem nada a ver com hierarquia. Nós não queremos dizer com isso que o Espírito Santo é menor do que o Filho, que o Filho é menor do que o Pai, mas que essa ordenança de primeiro, segundo e terceiro é apenas, ou essa ordem é apenas por questão de revelação. Nós tivemos inicialmente a revelação do Pai, depois do Filho e por fim do Espírito Santo. Mas o nosso debate continua. Queremos convidar você a frequentar a Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Este programa aqui não substitui a Escola Dominical lá na sua igreja, muito menos os blogs, né? Os estudos bíblicos que você tem acesso à internet. A presença, a frequência na Escola Bíblica Dominical é importantíssima. Você está ali face a face com o professor, os seus colegas alunos. Então não deixe de se matricular, de frequentar, de ser um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Não é isso, pastor Fábio? Isso mesmo, pastor Zé Roberto, e se Deus quiser continuaremos esse estudo domingo na nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, que Deus continue abençoando você, continue, inscreva-se no canal da AD Mossoró Oficial para nos acompanhar não somente no programa Escola Bíblica Dominical em Debate, mas outros programas da TV AD Mossoró. Consulte o blog do pastor José Roberto na internet, semanalmente ele publica www.subsidioebdblogspot.com. Amém. Então, semanalmente ele publica um resumo da lição da semana. É mais um subsídio que você tem à sua disposição para se preparar melhor para a Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor e até o próximo programa. Amém. A paz do Senhor.